O que acontece em Gaza? É holocausto ou é genocídio? Vamos entender a diferença? Genocídio é a morte de centenas, milhares de pessoas, indiscriminadamente. Holocausto é uma eliminação sistemática, programada, organizada de um povo, como a Alemanha nazista fazia com Israel. E como o Estado sionista de Israel está fazendo agora com o povo da Palestina. Eles não estão fazendo isso com o Hamas, não. Estão fazendo com o povo da Palestina, que 80% dos mortos são mulheres e crianças, principalmente. O sionismo é algo parecido com o nazismo. Só que assim, o nazismo era dos alemães e o sionismo é de Israel. Aqui nós não estamos falando do Israel da Bíblia. Aqui nós não estamos falando do povo judeu ou do povo de Israel. Nós estamos falando do Estado de Israel, de um Estado geopolítico. Estamos falando de um governo de Israel, que hoje o Netanyahu, que para fugir das acusações de corrupção, teve que se aliar à extrema-direita e permitir tudo isso contra o povo palestino, né? É em tese que está se defendendo, mas isso não passou de todos os limites da defesa. Ok? Então, a palavra holocausto é mais apropriada para o que está acontecendo em Gaza. E por que é importante usar o termo holocausto? Porque a palavra genocídio, morte de pessoas, a imprensa ocidental e o Ocidente nem liga. Por quê? Porque quem faz genocídio é sempre o Ocidente contra os outros povos. Foi assim que a Inglaterra fez, matando 1 milhão de aborígenes na Austrália e na Nova Zelândia. Foi assim que os espanhóis fizeram na América Latina, os portugueses fizeram com os índios. Então, genocídio, pouco se liga. Agora, o Holocausto não. O Holocausto foi um povo branco, europeu, fazendo contra um outro povo branco, europeu, que eram os judeus. Então, o Holocausto dói no ouvido dessa imprensa sionista. Então, o que está acontecendo em Gaza é o Holocausto. O Lula usou muito bem a palavra e foi criticado. E o que eu quero dizer aqui é que se houvesse um Lula na época do Hitler, talvez o Holocausto contra os judeus não teria acontecido daquela forma. Tá bom? Parabéns ao presidente Lula, parabéns aos embaixadores brasileiros e que tem um julgamento como teve o de Nuremberg para os nazistas, para todo esse governo sionista de Israel. E aí, quem não sabe a diferença, procura aí o que é sionismo, que é diferente de falar contra os judeus e falar contra o povo de Israel. O governo de Israel é sionista e nós não temos que apoiar o sionismo, que é algo parecido com o nazismo. Só que são os judeus usando isso contra outros povos. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado. Espero ter esclarecido alguma coisa sobre isso.